O texto encontra-se em Levítico 20, versículo 26. Assim diz a palavra: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Oremos. Amém. Senhor, neste momento os teus filhos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles, Senhor, que um dia sentiram em suas vidas o impacto transformador da salvação em Cristo Jesus. Eles se reúnem aqui, Senhor, para honrar, louvar, adorar e glorificar o teu santo e bendito nome. Aceita, Senhor, o louvor dos teus filhos. Aceita-o, Senhor, porque nós o fazemos com alegria e inteireza de corações. Muitos, Senhor, gostariam de aqui estar neste momento, mas os problemas, as dificuldades, a saúde os têm impedido. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de estarmos na tua casa. E como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E os teus filhos alegres aqui estão, para te louvar e agradecer por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas. Por saber, Senhor, que nós temos um Deus que cuida de nós e que tem todo um amor especial por cada um de nós. Assim os teus filhos, Senhor, eles têm problemas, eles têm dificuldades, eles têm momentos de aflição, de angústia, de choro, de dor, de decepção, mas eles sabem, Senhor, que tu és o Senhor da glória, tu és o Senhor do tempo, tu és o Senhor da história, e que no teu tempo, no teu kairós, tu haverás, Senhor, de enxugar dos olhos dos teus filhos toda lágrima, e tu haverás de nos conduzir a pastos verdejantes. Ainda, Senhor, que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado consolam os teus filhos. E aqueles, Senhor, que são chamados pelo teu nome, se reúnem na tua casa nesta manhã, para te dizer muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Aceita, Senhor, o louvor do teu filho, dos teus filhos, porque nós o fazemos no nome bendito de Jesus Cristo, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos o coro Capunga entoando aleluia, aleluia, gratos hinos entoai.
Com certeza, enquanto o coro cantava esse hino, você estava acompanhando mentalmente ou cantando em voz baixinha, porque você tem a alegria de quem conhece a Cristo. Milhares e milhares estão prestando adoração ao Senhor porque já o conhecem, já experimentaram a salvação, mas outras milhares e milhares não cantam esse hino porque não conhecem a Cristo. No mês de julho nós estamos vivendo mês de missões estaduais. O tema de missões estaduais é bem interessante. Nós leremos o tema, em seguida leremos a divisa, que está em Mateus 9:36. Leiamos o tema. Eu me importo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Que essa compaixão que Cristo teve com essas multidões, que andavam como ovelhas sem pastor, seja também nossa, durante toda a nossa vida, e não só no mês de julho. Importe-se com aquele que não conhece a Cristo. Nós vamos cantar nesse momento o hino oficial da campanha de Missões Estaduais 2014, 437 do cantor cristão, As Boas Novas. Neste momento, nós convidamos a igreja para que se ponha de pé, a fim de que juntos leiamos a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus 28, 16 a 20, conforme transcrita no nosso boletim, a leitura bíblica responsiva. Assim diz a palavra: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podem sentar. Cantaremos 528 do Inário para o Culto Cristão. Eis as multidões que em trevas tão medonhas vivem perdidas sem o Salvador. Jesus
Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Amou-me e, na sequência, a mensagem com o pastor João Marcos Florentino. Nesta manhã, Deus falará aos nossos corações
continuar falando, né? Porque desde o início dele já tem falado, mas usará agora o pastor João Marcos Florentino. Ele é membro da Primeira Igreja Batista em Paudalho e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. Casado com Ilma Barros, tem 2 filhos, Jonatas e Caio, e como todo avô, tem uma netinha, Manuela. A nossa oração é que Deus fale aos nossos corações através da palavra dele, através do pastor João Marcos. Bom dia, meus amados irmãos. Eu faço nessa minha saudação aos irmãos, eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo, que diz: dou graças ao meu Deus por vós, sempre fazendo com alegria súplica por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estando bem certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, de fato é uma alegria para a gente estar com vocês aqui nessa manhã, e quero, antes de mais nada, agradecer-lhes pelo apoio que os irmãos já têm dado ao campo pernambucano, trazendo então um abraço de todos os batistas pernambucanos, especialmente daqueles campos que os irmãos têm diretamente apoiado. E de fato, o apoio dessa igreja tem sido realmente amplo, não é? Tanto os irmãos têm sido fiéis ao plano cooperativo, colaborando fielmente nesse particular, mas também os irmãos têm investido na obra missionária, investido através do apoio direto de alguns missionários, como, por exemplo, os irmãos que têm abençoado o trabalho em Bom Nome. Bom Nome é uma pequena localidade de São Joaquim do Monte, São José de Belmonte, e ali em São José de Belmonte, aquela cidade, aquela comunidade tem sido abençoada através do Gilberto. Gilberto, junto com sua esposa e seus filhos, tem trabalhado naquela região. Inclusive, vocês puderam ver um depoimento dele em um dos vídeos que nós gravamos aqui com os irmãos, e ele tem feito um trabalho muito lindo ali naquele lugar. Nós temos também um abraço do nosso obreiro vitalício. Nós temos o nosso querido pastor José Cícero Bezerra, que através do apoio dos irmãos tem sido uma bênção, mesmo em tese, né, aposentado, mas ele não consegue parar, graças a Deus, e tem nos ajudado, aconselhando, acompanhando o campo, ele que hoje reside em Sítio dos Nunes. Então eu poderia citar outros aqui, de outros irmãos que mandam um abraço para vocês, exatamente pelo fato dos irmãos estarem contribuindo já com o campo missionário de modo bem direto. Através também das ofertas de missões estaduais, os irmãos colaboraram conosco ano passado, entregando a sua oferta durante esse mês de conscientização missionária, e tudo isso tem sido uma bênção para o nosso campo, para o nosso Pernambuco. E hoje, trazendo esse abraço dos missionários, das igrejas, do apoio dos irmãos, também Deus nos colocou aqui nessa oportunidade para compartilhar um pouco da Escritura Sagrada com os irmãos, e especialmente dentro do tema da campanha deste ano, que é Eu Me Importo. É um convite a todos nós, é um desafio a todos nós a meditar sobre a sua participação na obra missionária. Na verdade, quando a gente pensava sobre isso, a gente imaginou, quem sabe, fazer um tema da campanha com uma pergunta: eu me importo? Né? Mas aí decidimos dizer, não, certamente o povo batista de Pernambuco se importa. Então, mais do que uma pergunta, nós precisamos afirmar o nosso compromisso com as pessoas. E aí, pensando sobre isso, como tantas vezes fazemos, nós então meditamos e começamos a orar e buscar ao Senhor acerca de como seria o tema desse ano, qual o texto que falaria ao nosso coração, e exatamente o texto foi esse que nós já lemos aqui nessa manhã, e eu queria voltar
a lê-lo com os irmãos. Você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. E eu gostaria de ler com os irmãos, e logo após nós vamos orar mais uma vez. E para isso eu peço a gentileza, os irmãos fiquem em pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos então lê-la, e logo após estaremos orando. Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz-nos assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós lemos até o versículo 38. Amado Deus, eu rogo ao Senhor, meu Pai, que nos ajude nesse momento, falando ao coração da gente. Amado Deus, nós estamos aqui como teu povo, já estudamos a Bíblia na escola bíblica dominical, já saímos daqui alegres com o que já recebemos, mas te pedimos algo novo, algo a mais agora nesse tempo. E Senhor, fala conosco, nós estamos de corações abertos para ouvir os desafios que o Senhor tem para a gente. Fala, Senhor, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. O olhar de Jesus. Esse texto, ele nos chamou a atenção exatamente com essa descrição de Mateus, quando ele fala do modo como Jesus olhou aquela multidão. Diz ele, vendo ele as multidões. E aí começamos a refletir, quando pensávamos num tema para essa campanha, e aqueles desafios que Deus tinha no coração da gente, nós começamos a pensar exatamente o que falaríamos nessa campanha de conscientização missionária. Sim, porque missões estaduais não é só o mês de julho. Todos os meses nós temos uma folha de pagamentos a fazer, nós temos compromissos com nossos missionários, compromissos com o campo. Então, todo mês é mês de missões estaduais. Todo dia é dia de missões. E aí, pensando sobre isso, veio realmente no coração da gente, enquanto nós orávamos, exatamente o olhar de Jesus para as pessoas, vendo ele a multidão. E essa inspiração do olhar de Jesus nos contagiou, porque de fato essa não foi a única vez que Jesus demonstra, através do modo de olhar para as pessoas, como ele via cada um de nós, cada aquelas pessoas, especialmente na época em que ele vivia. Jesus, por exemplo, ele tinha um olhar empático, ele se interessava pela dor, pela perda das pessoas. Um fato que ocorreu na vida de Jesus, muito claro sobre isso, foi a história registrada em Lucas, capítulo 7, de uma senhora conhecida apenas como uma viúva na cidade de Naim. Aquela senhora, ela já havia perdido seu esposo, tinha passado por muitas dificuldades e agora acabara também de perder o seu filho. E o texto diz em Lucas, capítulo 7, versículo 13 a 16, o seguinte: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se então o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Pois é,
esse olhar de Jesus para aquela mulher demonstra exatamente que Jesus está atento às dores, às perdas das pessoas. E olha, ele continua com essa mesma forma de ver a gente ainda hoje. Jesus continua olhando para as nossas perdas, para a nossa vida, para as dores que enfrentamos e continua com esse olhar de empatia, sofrendo com a gente, entendendo o que nós estamos passando. Outro momento que Jesus demonstrou um olhar especial foi quando Jesus, por exemplo, ele olhou de uma maneira bem terna um rapaz religioso que estava cheio de dúvidas sobre a sua salvação. E diz a palavra que Jesus olhou com aquele rapaz com um olhar de ternura. Vejam, Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, 21. Conta a história de um homem, um rapaz que tinha muitas posses, era um rapaz rico. Alguns falam de um senhor, mas era um rapaz, um homem que procura Jesus. E ali naquele momento ele abre o coração e pergunta sobre o reino dos céus, pergunta como herdar o reino. Então Jesus olha para ele e diz o texto em Marcos 10, 21. Jesus, fitando-o, o amou e disse: umas coisas só te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Foi a resposta de Jesus. O texto bíblico, essa palavra amor, é agapau, que significa exatamente um olhar de ternura. Sabe, as pessoas precisam saber, aquele jovem precisava saber, e nós precisamos lembrar disso, que Jesus vê as pessoas além das suas aparências, inclusive da aparência religiosa. E mesmo assim, olhando a gente por dentro, sem essa casca, sem essa aparência externa, Jesus olha para aquele homem e continua amando aquele homem e mais ainda, desejando-lhe o melhor. E assim é conosco. Jesus continua olhando para as pessoas e vendo além das formalidades, além das convenções, além daquela máscara, digamos assim. Ele vê além disso e olha para aquela pessoa e diz assim: olha, eu te amo, rapaz. Você, apesar de tudo isso, eu continuo amando você. E eu acho lindo essa forma como Jesus diz: falta ainda uma coisa. E eu fico imaginando quantas pessoas, amigos nossos, que Jesus continua olhando para ele e dizendo assim: olha, ei, falta uma coisa em você. Mesmo aquele seu amigo, seu parente, seu colega de trabalho, que você sabe que ele é gente boa, uma pessoa íntegra, boa praça, mas se ele não entregou a vida a Jesus, falta-lhe uma coisa. E Jesus continua olhando para ele, olhando para aquela pessoa e diz assim: olha, você é uma pessoa muito bacana, você é uma pessoa, um bom religioso, mas falta uma coisa. E nós conhecemos esse olhar de Jesus, nós precisamos dizer isso para as pessoas. E finalmente, aí sim chega o texto que nós acabamos de ler, outra demonstração de como Jesus vê as pessoas, é exatamente esse olhar de misericórdia que Jesus teve com aquele rapaz. Diz assim, eu me impressiono inclusive com esse retrato que o Mateus pinta daquele momento especial na vida de Jesus. Ele diz que ele percorria todas as cidades e, de repente, no meio da multidão, ele olha para aquelas pessoas e coloca o seu olhar cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de preocupação por aquela multidão que o cercava. O texto que nós já recitamos aqui diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E exatamente, irmãos, foi meditando sobre esse momento de Jesus com aquelas pessoas que nós começamos a pensar em nós, em nosso povo, em nossa região. Aí eu confesso que naquele momento em que a gente orava, pensando no tema, eu me transportei. E com os irmãos lá, nós nos transportamos exatamente assim, né, mentalmente, para o centro da nossa cidade. Já pararam aqui, já num momento ali, no final da tarde, ali onde as pessoas voltando do seu trabalho para casa,
E ali você vê aquela correria, ou então logo cedo, as pessoas sempre apressadas demais para chegar no trabalho, aquela correria, aquela roda viva, como a gente diz. Então eu fico imaginando Jesus chegasse hoje aqui na Conde da Boa Vista, né, e ali naquele momento ele olhasse para aquelas pessoas, o que elas viriam, o que ele viria naquele momento. O que será que aquelas pessoas estão sentindo? Será que Jesus não repetiria a mesma coisa? Gente, olha aí, as pessoas estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu penso que não mudou muita coisa, não. Jesus, se chegasse hoje no nosso tempo, ele ia perceber que as pessoas continuam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E olha, isso é tão claro que você poderia dizer assim, pastor, o senhor está falando isso como religioso, como alguém... Não, vejam, outras pessoas, se você não acredita nessa minha percepção, ou de que foi feita realmente de forma empírica, né, apenas olhando o cotidiano, deixa eu me falar uma coisa. Uma pesquisa realizada por uma revista chamada Você, RH, ela foi publicada em março de 2013. Eu tive o cuidado de ler aquele texto. Então, quando eu estava lendo, aquela pesquisa da revista Você, RH, ele diz assim, ele afirma que, desde 2009, as empresas brasileiras têm melhorado o ambiente de trabalho, entretanto, os executivos de recursos humanos têm ficado frustrados que, mesmo com todo o avanço na gestão de capital humano, mais cresce o número de profissionais insatisfeitos com a empresa que trabalha. Ou seja, quanto mais a empresa se aparelha para dar satisfação às pessoas, mais elas continuam insatisfeitas com o seu trabalho, com a sua carreira, com a sua profissão. E diz assim também, outra percepção deles, que aquele mesmo texto ele fala. Ele diz que nunca, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ele diz assim, nunca foi tão alto o número de pessoas que sofrem depressão. Segundo a OMS, 1 em cada 20 pessoas apresentaram este mal no último ano. Aqui falando do ano de 2012. 1 a cada 20 pessoas apresentaram o mal da depressão. E ainda mais, outra consultora, a Vicky Bloch, ela é consultora e coaching, ela diz assim, ela, inclusive, perguntaram a ela por que de tudo isso, ela respondeu de forma melancólica, dizendo assim, vivemos uma crise de valores, a vida não tem mais valor hoje em dia, dizia ela. Aprendemos desde cedo cobiçar o que não temos, a internet, a novela, o shopping, os amigos, trazem para o ser humano fatores de comparação que não existiam no passado e que continuam contribuindo para a frustração. Ou seja, quanto mais as pessoas querem coisas, quanto mais as pessoas correm, quanto mais as pessoas andam de um lado para o outro, queridos, mais elas continuam como ovelhas que não têm pastor. E mesmo que a vida aí fora melhore, nós sabemos disso, você sabe disso. Então o desafio nosso é que nós possamos levantar os nossos olhos, como Jesus pediu, e observar que Jesus, naquele tempo, ele estava tão interessado nisso, ele estava tão preocupado com isso, em alcançar essas ovelhas, que ele saía, sabe, de canto em canto, de lugar em lugar. Diz o texto que ele, versículo 35, que ele percorria todas as cidades e povoados, todas as cidades e bairros. Ele ia em todos os lugares, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de enfermidades. Observe, todas as cidades disponíveis a todas as pessoas e todas as doenças, todas as preocupações do ser humano. Jesus está interessado em todos os lugares. Por isso, nós, como Convenção Batista de Pernambuco, e aí resolvemos desafiar os irmãos e perceber que nós precisamos alcançar todos os lugares. Irmãos, todos. Hoje, no estado de Pernambuco, nós temos 105 missionários da Convenção Batista de Pernambuco. Alguns deles, inclusive, como eu já disse, diretamente sustentados pelos irmãos, mas também os irmãos têm sustentado todos os demais através do plano cooperativo. E qual é o objetivo nosso? É fazer com que esses obreiros continuem trabalhando, consolidando o trabalho que eles têm feito.
Mas, entretanto, Jesus diz aqui que ele foi a todos os lugares, a todos os bairros, a todos os lugares onde havia a possibilidade de encontrar uma ovelha sem pastor, um homem ou uma mulher com esse sentimento de falta de direção. Jesus se interessou por alcançar todos eles. Por isso, nós fomos desafiados, estamos desafiando a nosso povo a olhar, a começar pelo seu bairro. Amados, nós precisamos olhar, por exemplo, e a gente tem destacado isso nessa campanha, a região metropolitana do Recife. São quase 4 milhões de pessoas. Hoje nós temos aqui cerca de 240 igrejas aqui no nosso estado, na região metropolitana do Recife. Para os irmãos terem uma ideia do que significa, uma projeção da Convenção Batista Brasileira é que nós tivéssemos, o ideal era que nós tivéssemos uma igreja para cada grupo de 1.000 habitantes, ou melhor, de 10 mil habitantes. Uma igreja para cada aglomerado de 10 mil pessoas. Isso posto, nós teríamos que ter aqui em Pernambuco, na região metropolitana, pelo menos 400 igrejas, se nós temos 4 milhões, mas temos apenas próximo a 240 igrejas. Em 2010 eram 228. E isso é um grande desafio. Nós temos bairros aqui em Recife, por exemplo, deixe-me citar um, Boa Viagem. O bairro da Boa Viagem, nós temos 122 mil pessoas naquele bairro, e crescendo, e estufando lá, né? Cada vez mais. Entretanto, nós temos apenas 3 igrejas, que, juntando todos os membros, não chegamos a 2 mil pessoas. Nós temos esse grande desafio ali, por isso que nós estamos começando um trabalho em um hotel lá. Nós vamos começar a partir desse ano um hotel, começar a plantar uma nova igreja a partir de reuniões em hotéis lá em Boa Viagem. Nós temos aqui, pertinho de nós, a Madalena, 23.300 pessoas ali e nenhuma igreja batista. Nós temos o bairro do Passarinho, fica lá para lá, um bairro mais carente, próximo lá, a Bola na Rede, já ali na BR-101. Lá nós temos 21 mil pessoas e nenhuma igreja batista. Então, muitas vezes nós estamos indo para longe, mas aqui perto também nós temos grandes desafios. Amados, nós precisamos, como igreja do Senhor, perceber que as pessoas continuam aflitas, exaustas, em muitos lugares. E eu e você, nós que somos parte dessa geração, é nessa geração que Deus está desafiando a fazer como Jesus, ir a todos os bairros, a começar da nossa cidade e alcançar todas as pessoas. Porque, mais do que nunca, nós percebemos que como Jesus percorria a todas as cidades, nós precisamos fazer o mesmo. E, queridos, e mais ainda, o texto diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Olha, Jesus está preocupado com o homem todo. Ele está preocupado que alcancemos todas as pessoas. E a igreja estenda a sua mão de compaixão e graça sobre as pessoas. Por isso, você viu no projeto desse ano da convenção que nós temos o desafio de plantar igrejas. Mas não é só isso. Nós precisamos alcançar os surdos, a multidão de surdos que nós temos no nosso estado e aqui também na região metropolitana do Recife. Nós precisamos alcançar aqueles grupos que a gente chama de tribos urbanas. Nós temos um trabalho realizado aqui na Praça 13 de Maio com o Ministério Arca, né? É um ministério que recebeu esse nome, que é ele fala exatamente de cultura alternativa, né? Então nós precisamos de alcançar essas pessoas que vivem nessas tribos urbanas, pessoal do skate, etc. E quando eles começaram lá, o pastor Daniel Oliveira, quando começou esse trabalho, e desenvolvendo esse trabalho ali na Praça 13 de Maio, uma coisa interessante, sabe quem chegou lá para ver o que estava acontecendo? Crentes, ou ex-crentes, se a gente pode usar esse termo, né? Porque pessoas que antes estavam revoltadas com a igreja, especialmente jovens, eles chegaram lá e hoje estão sendo reintegrados às igrejas, justamente porque eles ouviram o evangelho de um modo alternativo, de um modo diferente, e hoje eles estão abrindo ou reabrindo, né, despertando, voltando à igreja do Senhor, reabrindo o seu coração. Nós temos desafios também
de atender as crianças. Por isso, nós estaremos investindo fortemente no PEP, através do Programa de Educação Pré-Escolar. Nós temos desafios, irmãos, tremendos. E outra, irmãos, nós temos igrejas aqui nos nossos bairros do Recife com grande carência de um apoio, simplesmente um apoio logístico, um apoio na música, um apoio na educação, na formação de líderes. Irmãos, pasmem, nós temos algumas igrejas que precisam, de fato, de um fortalecimento, e eu até usei inicialmente a palavra revitalização, mas deixei de usar, porque revitalizar significa dar vida, né? Mas a igreja tem vida em si mesma, né? A vida de Cristo no coração dela. Mas precisa de fortalecimento. Me deixe citar apenas uma, que eu posso citar, que eu estou autorizado por ela mesma a citar, até porque ela pede oração aos irmãos, né? Esta igreja é a Igreja Batista Memorial de Curado 4. Curado 4, os irmãos sabem que é um bairro gigantesco ali, né? Parte dele é Jaboatão e parte de Recife. Pois bem, no Curado 4, essa igreja, ela chegou a ter cerca de 70, 80 pessoas se reunindo. Hoje, temos 5 membros. 5 membros. Detalhe, 2 ativos e 3 inativos. Vão lá quando pode. Eu disse para o pastor, nós estamos colocando um obreiro lá agora para reestruturar essa igreja. E é aqui ao lado, é aqui, ó, pertinho. Daqui para lá dá uns 17 quilômetros, mais ou menos. E nós precisamos de músicos, de educadores, de gente que vá lá fazer impacto para que aquela igreja ela possa ser reestruturada. E por isso nós vamos contar com seminaristas, chamado Projeto Seminarista Missionário. E olha, irmãos, eu podia falar muitos projetos aqui. Mas olha, hoje eu estou aqui para dizer, sim, nós precisamos lembrar que nós temos muitas pessoas aqui pertinho da gente que precisam ser alcançadas. Nós temos muitas pessoas, diversos grupos humanos, tanto os irmãos do interior como os sertanejos. Sim, nós vamos continuar indo até lá. Mas guardem bem isso. Quanto mais forte for o farol, ele vai brilhar mais distante. Então, quanto mais forte nós brilharmos aqui, mais longe chegará a nossa luz. Ou seja, quanto mais investirmos aqui na região metropolitana, quanto mais alcançarmos os perdidos aqui nessa região, essas ovelhas aflitas, mais chegaremos longe. Afinal de contas, como eu disse, temos os sertanejos, os interioranos de modo geral, as tribos urbanas, as tribos indígenas, os quilombolas. Nós ainda não temos um projeto claro para os quilombolas, os ciganos, os marginalizados de modo geral. Nós precisamos e temos esse desafio. E eu quero encerrar chamando a atenção dos irmãos para o que Jesus fez aqui, nesse texto. Ele diz assim, vamos olhar novamente para o texto. Ele diz, primeiro, ele faz uma constatação e diz para os irmãos, olha, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, Jesus diz em seguida, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, grande é a obra, temos grandes desafios, não temos todos os recursos, mas o Senhor há de levantar os recursos. Afinal de contas, nós precisamos atender, como nós já dissemos aqui, esses desafios que nós já colocamos para os irmãos. Nós precisamos avançar ainda mais. Os recursos estão conosco mesmo, está aqui no meu bolso, no seu bolso, no bolso da igreja, nós podemos levantar e fazer isso. E mais, olha, eu estou falando no recurso financeiro, mas mais do que isso, nós temos recursos de humanos, um capital humano que nós temos nas igrejas batistas é impressionante. E esses irmãos precisam colocar a sua profissão, a sua capacitação, a sua experiência em ação para abençoar outras igrejas, para abençoar as pessoas que estão ao redor, para alcançar essas pessoas. Porque Jesus, ele desafiou-nos a olhar como ele olhou e disse, rogai, pois, a seara que mande mais obreiros, obreiros visionários, obreiros que digam, eu me importo com essa obra, eu quero fazer essa obra.
E eu não percebi em outro lugar Jesus fazendo um pedido como esse. Irmãos, toda semana a gente está aqui no culto de oração, a gente fala assim, quem tem um pedido de oração? Né? Aí geralmente alguém diz, eu tenho esse pedido, eu tenho aquele pedido, eu queria que os irmãos orassem por isso, por aquilo outro. Olha, então, deixa eu colocar para vocês um pedido de Jesus. Se você leva a sério o Senhor Jesus, você deve levar a sério esse pedido de oração que ele fez. Ele fez esse pedido e disse, irmãos, aos seus discípulos, filhos, peçam ao Senhor que mande trabalhadores. Pedido de oração de Jesus, guarda aí. Eu gostaria que você levasse a sério e orasse sobre isso todos os dias. Você vai lembrar, olha, Jesus fez um pedido. Mande obreiros, mande pessoas que se importem, mande pessoas que queiram participar dessa obra. Amados, esse também é o meu pedido. Eu podia falar aqui toda manhã dos desafios que nós temos aqui na região, no estado todo, mas eu queria apenas dizer para você isso. Se, ao final dessa campanha de conscientização missionária, e a partir de agora, com o projeto Eu Me Importo, sim, a campanha ela está sendo transformada num programa Eu Me Importo, com vários projetos agregados que os irmãos já receberam aí através da área de missões da igreja. E certamente nós vamos fomentar esse programa. Mas vejam só, eu gostaria, e meu pedido de oração é esse, que Deus toque no seu coração, se envolva nessa obra, orando, atendendo esse pedido de oração de Jesus, se colocando à disposição através dos seus recursos humanos e também de finanças, de modo que essa obra avance para a glória do Senhor Jesus. E eu encerro orando com os irmãos, pedindo que isso aconteça na vida da sua igreja. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por a oportunidade de estar com os meus irmãos aqui nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer pela vida dessa igreja, a Igreja Batista da Capunga, do seu pastor, que tem, pastor Ney Ladeia, que tem também dedicado a sua vida à evangelização desse nosso estado, a começar aqui em nossa cidade. Oh Deus, eu peço ao Senhor que a palavra dessa manhã, ela fique guardada no coração da gente, mas não só guardada, mas que ela frutifique para a glória do teu santo nome. Amado Deus, o que eu te peço é que nós possamos ter esse mesmo olhar do Senhor, sensível às necessidades das pessoas, dizendo para elas que elas têm esperança, dizendo para elas que elas não precisam andar de um lado para o outro, como ovelhas que não têm pastor. Senhor, nós queremos aqui, como Jesus encerrou aquele episódio dizendo, olha, Pai, manda trabalhadores. Eu também quero me unir agora com meus irmãos e pedir ao Senhor, Senhor, manda recursos, manda trabalhadores, manda visionários, manda para nós, Senhor, para esse programa, para esse projeto todo de evangelização, manda, Senhor, pessoas que se importem de verdade com aquelas pessoas que se perdem, com esse estado lindo que nós vivemos, mas também com essa cidade aqui, Senhor, onde está concentrada quase a metade da população do nosso estado, nesses 14 municípios. Então, nos ajuda, Senhor, a fazer com que a tua obra avance para a glória do teu nome. Pai, é o que nós te clamamos, no nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Gratidão a todos os presentes aqui, convidando a voltarmos um culto às 19 horas, mas antes temos o culto em inglês. E um aviso também importante, que ontem aconteceu uma viagem missionária para a cidade de Raiz, onde tiveram várias decisões, e o relatório dessas viagens, como foi, e fotos, inclusive, teremos nos próximos boletins.